Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vá entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, é que chegou mais gente do Clube do Livro. Oi, ouvinte, seja bem-vindo a mais um Bestiário. Hoje nós vamos conversar sobre o Agoreiro. E se você está aqui pela primeira vez perguntando, Bestiário, Agoreiro, o que tá rolando? Não se preocupe, eu, Heloísa, explico pra você. O Bestiário é um podcast filho do Três Vassouras. Aqui, nós comentamos cada uma das criaturas mencionadas em Animais Fantásticos e onde habitam. E lá no Três Vassouras, nós estamos lendo o Harry Potter capítulo a capítulo, né? Comentando capítulo a capítulo. Não é um audiolivro, mas um comentário de cada capítulo. Segue lá com a gente, que é muito legal. E antes de passar para a criatura da vez, temos, finalmente, o comentário de um dos nossos ouvintes que nos escreveu. Lembrando que vocês podem comentar lá no YouTube, no Instagram, ou podem mandar um e-mail também no trêsvassourascontato@gmail.com. Então vamos aqui ao comentário do João Ferreira, do episódio passado, que foi sobre o Sinzal. Acho que das aproximações, a do Boitatá é mais parecida com o Sinzal do que a da Fênix. Outra coisa, não sei se não entendi direito, mas parece que o Sinzal põe os ovos e continua vivo, só que morre em algum outro lugar uma hora depois? Ou ele põe os ovos e morre logo em seguida? Bom, João, também estou muito curiosa aí, acho que a dúvida foi justa e passo a palavra ao Thiago vulgo James, que apresentou o episódio passado. Opa, Thiago intervindo aqui no episódio, aproveitando essa maravilhosa deixa que ele me deu justamente pra estar aqui. Gente, até no episódio que não era pra eu estar, eu também tô. Olha só que cara de pau que eu sou, não é mesmo? Mas enfim, vamos sanar as dúvidas de nossos ouvintes que estão aí tão ansiosos para que suas dúvidas sejam, por fim, esclarecidas. João, quando eu tava gravando esse episódio, também não me ative essa informação que eu vou ler pra ti aqui, que eu acho que ela ilustra bem, né? Ela clareia bem o seu questionamento e por consequência o meu também, que eu tinha essa dúvida. Olha só, o livro diz o seguinte: o Sinzal vive apenas uma hora, tempo usado para procurar um lugar escuro e protegido e ali depositar seus ovos, depois do que ele vira pó. Então é isso, é justamente, ele botou o ovo, ele se esvai, tipo, ele não tem mais objetivo aqui no nosso plano terreno e ele vai dessa pra melhor. O problema do Animais Fantásticos é que eu acho que às vezes, justamente por ser tão sucintos os verbetes de cada criatura fantástica, ela dá muita abertura para muitas possibilidades. Porque eu fiquei pensando assim, né? Qual que era o objetivo desses ovos? Acho que eu já até comentei no episódio, mas eu vou aproveitar aqui o espaço para também falar um pouco disso aqui. Porque o quê? Eu fico pensando qual é desses ovos, assim, sabe? Será que são só invólucros que o Sinzal bota, que tem o formato de ovos, etc. E eles estão lá só para incendiar as casas? Será que essa é a pira do Sinzal, sabe? De incendiar os lugares, de causar incêndios florestais? Ou então esses ovos servem também para que ele se procrie, né? E ele teria duas formas de vir à luz. Nossa, eu tô cheio dos trocadilhos aqui, desculpa, gente, mas é que eu tô indo no improviso, então tá saindo essas piadas infames. Mas eu fico imaginando então que ele pode nascer tanto de um fogo mágico, como também desses ovos, ou qual é que é, sabe? Não dá muito bem pra saber. O que eu sei é que assim, ele tem até uma hora pra botar esses ovos, ele conseguindo fazer em menos de uma hora, beleza, ele vai desaparecer. Se não, se ele levar mais de uma hora, aí ele acaba não botando os ovos e só some, sabe? É isso que ficou claro aqui pra gente, quer dizer, pelo menos ficou claro pra mim, e eu espero que tenha ficado pra vocês, né? Pra você, principalmente o João que fez essa pergunta, mas pra todos os outros ouvintes que também tinham essa dúvida, por algum motivo acabaram não perguntando pra gente. É isso, espero que vocês curtam o resto do programa aí, e qualquer coisa, desculpe pela intromissão ter sido tão longa, mas é que eu fiquei realmente fascinado com essa criatura fantástica, que é o Sinzal, que ninguém dá nada, mas eu dou tudo. Sinzal rainha, o resto nadinha. É isso, é com você, Lu. Agora sim, dúvidas respondidas, vamos ao Agoreiro. Bom, uma coisa que me chamou bastante atenção é que em inglês o nome da criatura é bem similar, é Augurey, então é quase igual. E se você está se perguntando, tá, mas e aí, né, o que é isso? Bom, o agoreiro é uma ave preta esverdeada.
ela é bem parecida com um urubu, só que é menor, né? Ela é pequenininha, assim, mirradinho. Um urubu mal nutrido. E assim, enquanto essa ave é sempre preta esverdeada, né? Não preto esverdeada. Nem todo urubu é preto. Porque às vezes, assim, acho que quando eu imagino um urubu, o primeiro que me vem na cabeça é preto, mas na verdade tem várias espécies e algumas são bem coloridas, né? O urubu-rei é super colorido, é muito bonito. Já o goureiro, né? Sempre dessa cor, mirradinho. Antigamente, os bruxos acreditavam que o piado desse pássaro era de mau agouro por prenunciar a morte. E por isso os bruxos estavam sempre evitando, né? Os seus ninhos em forma de lágrima. Fico tentando imaginar o que seria um ninho em forma de lágrima, mas imagino que seja tipo João de Barro, né? Só que ao invés de ser uma coisa bem redondinha, acho que ele deve ser redondo com uma pontinha. E aí estaria a forma de lágrima. Mas depois, né? Depois de muito tempo e muitas pesquisas, eles descobriram que esse pássaro não prenuncia a morte coisa nenhuma, só prenuncia a chuva mesmo. Então ele até tem uma certa utilidade aí como um tipo de previsão do tempo. Só que lá nas terras britânicas, onde ele vive, né? E na Irlanda também, o bichinho acaba sendo meio irritante no inverno, porque é nessa estação que chove mais lá, e aí ele pia sem cessar e as pessoas acham meio irritante. Um caso curioso que é contado no livro é do bruxo Ulrich o Esquisitão. Ele tinha 50 agoureiros de estimação. E por conta dessas chuvas invernais super intensas, ele acabou ficando num quarto junto com todos os seus pets. Aí depois de um tempo, ele começou a achar que ele tinha morrido e virado um fantasma. E ele descobriu que não quando ele tentou atravessar uma parede e se machucou feio, né? Ele fracassou aí em atravessar a parede. Uma coisa curiosa é que essa condição que o Ulrich tinha existe de verdade, mas não temam, ouvintes, é uma condição bem rara, isso não vai acontecer com você. Nessa condição, que se chama Síndrome de Cotard, a pessoa realmente acredita que morreu. E se vocês quiserem saber mais detalhes, né, como eu não sou nenhuma especialista em psicologia, vocês podem dar uma conferida lá no vídeo do canal SciShow Psych. Infelizmente, o vídeo tá em inglês e a legenda só tem em árabe, mas caso você entenda inglês ou árabe, vale a pena conferir, porque é uma condição bem curiosa, né, tipo, como assim a pessoa acha que morreu, né? Essa síndrome, inclusive, aparece em outros lugares, assim, da cultura pop. Nunca me recordo na série The Mentalist. Não sei se vocês lembram dessa série. Eu, inclusive, adorava, mas não cheguei a ver tudo. E tem um dado momento lá que uma das personagens desenvolve a síndrome de Cotard, né? Ela pensa que ela está morta, ela pensa que ela foi assassinada. Uma outra curiosidade sobre o agoureiro é que as penas dele não são usadas para fazer penas de escrever, né? Porque essas penas repelem a tinta. Eu fiquei pensando, assim, nas propriedades, né? E se isso teria algum tipo de utilidade. E vocês estão pensando, tá, nossa, super legal, mas esse bicho aí nunca aparece nos livros de Harry Potter. Talvez não pareça mesmo. Vamos reler com muita atenção lá no Três Vassouras. Mas um lugar que eu garanto que aparece é no infame A Criança Amaldiçoada, né? Aquela peça de teatro que foi escrita e que é basicamente um fanfic oficial. Eu até gosto, assim, me diverti lendo essa peça. Então, eu vou comentar um pouquinho pra vocês. Mas, assim, se por alguma razão vocês ainda não leram e ainda têm a intenção de ler, vou pedir pro James deixar um aviso de spoiler aqui, que agora eu vou falar de alguns detalhes de coisas que acontecem, né? Lá no Criança Amaldiçoada. Caso não queira ouvir spoilers de A Criança Amaldiçoada, pule para 9 minutos e 7 segundos. Bom, em uma das realidades, a personagem Delphine, que é a filha do Voldemort com a Bellatrix Lestrange, ela tem uma tatuagem de agoureiro nas costas. O que parece meio brega, porque como eu disse, assim, não é uma ave, sei lá, formosa, uma ave bonita, né? Uma ave meio esquisitinha, assim, meio caidinha, mas cada um com seus gostos, né? E nessa realidade que a Delphine tem essa tatuagem estranha aí do passarinho, né, do agoureiro, ela é tipo o segundo em comando do Voldemort, então ela tem um papel bem importante, né? E essa tatuagem. Mas deixando de lado um pouco os fanfics oficiais e não oficiais, vamos voltar aqui ao agoureiro. Porque assim, uma coisa que eu achei muito curiosa é que como ele tem esse piado que pronuncia a chuva, na verdade é uma criatura que tem paralelos nas lendas e superstições aqui do mundo trouxa, né? Quem nunca ouviu falar alguma história do tipo, que o piado da coruja anuncia a morte de uma pessoa, ou que se a coruja pousar no telhado de uma casa, uma pessoa que mora ali naquela casa vai morrer. Enfim, com certeza tem outras superstições similares com aves, e faça como o João, escreva pra gente se você conhece aí alguma derivação dessas superstições com aves de rapina, que eu só conheço de coruja mesmo. E assim, um outro ponto interessante desse piado que anuncia a chuva e tal, é que a observação dos animais realmente pode dar pistas de alguns eventos da natureza, né? Um que é comprovado
é o terremoto. Segundo a revista Super Interessante, não se sabe exatamente como que os animais antecipam terremotos, mas eles sentem esses efeitos antes dos seres humanos. Isso aí é um fenômeno que é documentado desde lá de 373 antes da Era Comum pelos gregos. Inclusive, falando nos gregos, tem muito assim, né, quem já leu esses textos da Grécia Antiga, né, tipo Ilíada, peças de teatro grego, porque assim, eu não sei se todos os ouvintes sabem, mas eu e James somos estudantes de letras. E aí a gente acaba passando assim por esses tópicos, né, lá no curso, em algumas matérias, e é bem interessante, viu? Bem legal, mesmo que você não estude letras, vale a pena conferir. Mas enfim, voltando aí, sem tantas digressões, nessas peças, né, na Ilíada, nesses textos literários aí da Grécia Antiga, sempre tem uma personagem que, quando eu comecei a ter contato com esses textos, eu achava super estranha, que é um adivinho que lê os sinais dos pássaros. Não é sempre o mesmo adivinho, tá? Mas sempre tem um adivinho e ele lê os sinais dos pássaros. E eu ficava assim, nossa, né? Mas que estranho, eu já ouvi falar de tarô, de ler a mão, de ver a borra do café, mas como assim ver sinais dos pássaros, ler os pássaros, né? É muito maluco. Só que, na verdade, se a gente pensar bem, tem uma certa lógica. Porque, por exemplo, tem espécies de pássaros que são migratórias. Então, quando você vê que eles estão saindo, você tá sabendo que vai trocar de estação, né? Que vai chegar uma nova estação. E eles também devem ter outros hábitos, outros comportamentos que vão variar de acordo com a época do ano, com as circunstâncias, né? Como a época de construir os ninhos e tudo mais. E aí, eu até imagino que esse negócio da chuva seja possível reconhecer pelo comportamento de algumas espécies. Deve ser bem legal observar pássaros. E se alguém tiver esse hobby aí, escreve pra gente se vocês já conseguiram fazer uma previsão observando os pássaros. Fora isso, tem outras crendices também sobre os hábitos dos animais, né? Tipo, uma que o James me contou, eu nem conhecia, é que se o seu gato está colocando a mãozinha em cima do rosto, assim, na hora que ele vai dormir, isso prenuncia uma frente fria. Eu não sei se eu acredito muito, porque minha gata sempre dorme desse jeito, eu achava que era porque a luz incomodava, né? Mas sei lá, pode ser que esteja chegando aí a neve no Brasil, que a Nis está aqui dormindo, nesse momento, inclusive, com uma das patas tampando a carinha, né? Na verdade, tem umas histórias até meio assim, de que eles conseguem sentir algumas doenças e tal, né? De que se a pessoa vai morrer, o cachorro morre antes, o gato morre antes. Ou até que eles conseguem, tipo, sentir, sei lá, talvez algum cheiro que mude, né? De determinadas doenças que a gente pode ter, e eles conseguem perceber isso. É bem curioso, né? Assim, não sei quanto disso procede. Uma que eu já ouvi... Nossa, lembrando de outra série meio velha, né? O House. Tinha um episódio que tinha um gato que previa quais idosos lá do lugar que ele morava iam morrer. E o que acontecia é que o gato ia em quem tava com febre. E aí essas pessoas tinham mais predisposição a vir a falecer, né? Que eles já eram idosinhos. E eu achei interessante esse caso, porque eu lembro que na época saiu mesmo uma matéria sobre um gato e tal. Então, assim, foi uma coisa que eles colocaram na série, mas que meio que tinha... um vago fundamento na vida real, né? Bom, pessoal, de informações sobre o agoreiro e paralelos com o mundo trouxa, era isso que eu tinha pra contar pra vocês. A gente se vê aí num próximo episódio e confiram lá o Três Vassouras. Tchau, tchau!